Bora lá, galera, tudo bem? Patrick Sampaio, médico neurologista, e hoje eu estou aqui no Fala Neuro. Vamos falar sobre um tema bastante comum, que é dor de cabeça. E liga aí, você já sentiu dor de cabeça ou sente ela com frequência? Ou você já sente ela com frequência e faz uso excessivo de algum analgésico que você vai pegar na prateleira da farmácia? Então, fica comigo aqui nesse episódio que é super importante, que eu vou trazer um pouco mais desse tema, que é a dor de cabeça no Fala Neuro. Então, pessoal, vamos entender um pouco aqui sobre o que é dor de cabeça, né? Esse tema, a dor de cabeça, só para vocês entenderem, hoje aqui eu vou fazer uma divisão, que é, dor de cabeça ela pode ser um sintoma, assim como também ela é uma doença, que a gente chama de cefaleia, né? Então, só para exemplificar, dor de cabeça como sintoma, imagine, peguei um resfriado, estou com uma rinocinusite. Isso são condições que trazem dor de cabeça. Teve uma pancada na cabeça, aquilo pode gerar o sintoma de dor de cabeça, né? Ao passo que um paciente que tem, digamos, a famosa enxaqueca. Mas o que seria enxaqueca? Enxaqueca é a doença que se manifesta com dor na região da cabeça e chamamos o que? De cefaleia. Então, as cefaleias, que são o que nós chamamos de dores de cabeça, que não tem, digamos, uma doença no corpo, né, que a gente chama de doença orgânica, a gente vai chamar de cefaleias primárias. E dessas cefaleias primárias, nós temos ali a grande representante desse grupo, que é a enxaqueca, né? A enxaqueca é uma condição comum na idade produtiva do ser humano. Ali a gente vai ter um pico de incidência maior, ou seja, um aumento dessa frequência entre os 20 até os 40 anos de idade. Então, é uma situação mais comum em mulheres. A enxaqueca ela tem como sintomas ali que podemos já trazer como que fazem parte da sua manifestação, que é a dor tipo latejante, que a gente vai ter muito incômodo, a sensibilidade à luz, ao barulho. Muitas vezes, no momento de crise, os cheiros tornam-se incômodos e, assim como também outros sintomas que seriam, digamos, a intolerância a fazer atividades rotineiras como o exercício físico, pegar uma sacola mais pesada, enfim, alguma atividade sua do seu dia a dia. Mas o que chama a atenção, no início desse paciente que tem enxaqueca, você faz o uso ali de um analgésico, por exemplo, você vai na farmácia, pega ali uma dipirona ou um anti-inflamatório, você faz uso. Naquele início de doença, essas medicações vão servir, vão até aliviar, tirar você de uma crise. O grande fato é que aí onde é que mora o perigo, porque dependendo da circunstância que estava desencadeando a enxaqueca, a gente passa a fazer o que? O uso regular, digamos assim, rotineiro, ou seja, com frequência de analgésicos. E o analgésico por si só, ele é para o quê? Tirar você da crise. Ele não é um medicamento que vai ser com o propósito de tratar, de modificar essa tua percepção do que está acontecendo no seu corpo, que está desencadeando crises de dores de cabeça ali com maneira frequente, que seria enxaqueca, né? Então eu trouxe já essa introdução, já trouxe todo esse relato a respeito da enxaqueca, porque hoje é a grande representante, é a das cefaleias primárias. Ela além de ser a mais incapacitante, ela é muito recorrente no consultório médico. Porque é que quando cronifica, ou seja, quando eu vou ter mais de 15 dias no mês de períodos com dor de cabeça, eu já tenho esse quadro de enxaqueca crônica, né? Então, se eu já tenho crises que já estão durando ali em torno de 3 dias, já estão durando 2 dias, agora imagine só, 2 dias você não aguenta fazer nada, você perdeu sua vida social, vida de trabalho, em família, porque você estava sentindo dor, você não consegue participar de eventos, você fica recluso. Então hoje é uma doença que merece muita atenção, porque ela gera um alto grau de quê? De incapacidade. Eu não conheço ninguém que está com crise de enxaqueca que consegue desempenhar suas funções
de trabalho ou dentro da família de maneira plena, com toda entrega, com toda energia, com toda disposição. Não conheço. E a enxaqueca, veja, você teve uma crise hoje, passando alguns dias você pode ter uma nova. E assim sucessivamente, e o que? Em idade produtiva. Então, por isso que esse tema merece atenção. Por que eu estou falando isso? Porque existe tratamento para enxaqueca. E o tratamento o quê? Que vai lhe condicionar o quê? Uma reabilitação. É uma doença que a gente percebe o quê? Que ela é uma alteração perceptiva do cérebro, em que estímulos que não seriam dolorosos, por exemplo, o jejum, dormir demais, dormir de menos, sobretudo alguns alimentos que você vai se expor, podem desencadear essas crises. Então, como é que o cérebro interpreta isso? Enfim, interpreta de maneira errada, desencadeando o quê? Essas crises dolorosas. Então, vejam só, dependendo do estímulo que você mantiver, você vai o quê? Poderá cronificar e ter o seu grau de incapacidade. Então, o que eu chamo a atenção é que dentro da enxaqueca temos tratamentos sim eficazes, mas lembrando, nem tudo é remédio. Eu já deixo aqui esse alerta porque o tratamento da enxaqueca, eu vos digo, é um tratamento hoje que eu já considero multidisciplinar. Não considero, pelo contrário, eu faço o meu plano terapêutico para esses pacientes como um tratamento multidisciplinar, onde a gente vai ter um envolvimento desde a atividade física, desde a fisioterapia. O paciente pode participar de alguma intervenção, de algum procedimento, seja um bloqueio, seja uma terapia com toxina botulínica, se esse paciente tiver indicação de usar um imunobiológico, uma terapia farmacológica com medicações que a gente vai ter via oral. Ou seja, a gente tem uma amplitude aqui de encaixar esse paciente quando você tem um diagnóstico no melhor plano de tratamento possível. Não quer dizer que vai usar tudo isso, tá? Que fiquem claro. E outro ponto importante são identificação de alguns fatores para você, sim, tentar modificar alguns hábitos que serão, sim, necessários. Porque imagine só, se você está no tratamento de enxaqueca e ainda continua dormindo com privação de sono, você passa a noite acordada porque está executando algum tipo de trabalho, ou seja, você está percebendo que você já começa a achar uma origem, um fator determinante para aquelas crises que te levaram a cronificar. Assim, tendo esse entendimento sobre a enxaqueca, eu queria passar aqui para o próximo ponto, que seria um outro tipo de cefaleia primária, que a gente chama de cefaleia tipo tensão, tipo tensional. Essa é um pouco diferente da enxaqueca porque ela cursa com dor, geralmente de maneira bilateral, na região do crânio, tem uma sensação de constrição, em aperto, muitas vezes ela tem no seu pico maior de crise, incômodo ao barulho, né? Mas não é uma dor que muitas vezes leva à incapacidade igual a uma crise enxaqueca. Mas é uma cefaleia de muito difícil tratamento, porque a gente não tem protocolos muito bem estudados, medicações de maneira muito eficazes, mas tem tratamento. Por isso que eu lancei a atenção aqui, que é no que diz respeito ao tratamento multidisciplinar, questão de hábitos. Isso faz parte do tratamento das cefaleias e não tem como lhe dizer que só tomar um comprimido, uma medicação, vai resolver a tua vida. Pelo contrário, eu não acho que o caminho seria esse. Ainda dentro do grupo das cefaleias, dentro das primárias, a gente tem outras duas que eu vou citar aqui, que é a cefaleia em salvas, que ela está no grupo que a gente chama de trigêmino autonômicas, e ainda dentro desse grupo das trigêmino autonômicas, a gente tem a hemicrania paroxística, temos outras cefaleias que cursam com dor na região que a gente chama do nervo trigêmeo, mas que não é uma neuralgia do trigêmeo. Veja que o negócio fica um pouco mais complicado, mas existe uma lista enorme da classificação internacional das cefaleias. A gente tem uma Sociedade Brasileira de Cefaleia em que a gente tem protocolos, estudos aqui, da qual eu faço parte, por isso que a gente tem um pouco mais de detalhe ali quando a gente vai tratar sobre dor de cabeça, né? Mas, no geral, vocês entenderam que a gente tem cefaleia como sintoma e temos a cefaleia, a dor de cabeça como doença, né? Eu só deixo aqui um alerta importante para você que está aí do outro lado: não faça o uso demasiado, excessivo e frequente de analgésicos, isso vai atrapalhar a tua vida, tá certo?
Tá com dor de cabeça mais do que 3 dias, assim, consecutivos, e isso de maneira frequente, com algumas dessas características, tem que procurar um neurologista, você tem que procurar o seu médico para poder passar em consulta. Tá com dor nova, surgiu, nunca sentiu isso, tem que ir no pronto-socorro, amigo. Esse vídeo aqui ele não é uma consulta, ele não é uma recomendação médica, é um vídeo de caráter informativo, para te trazer alguns alertas e algumas dicas, né? Então, diante de todo esse conteúdo que eu te deixei aqui hoje, se ele foi útil, você sabe que ele vai ajudar alguma pessoa, encaminha para alguém, ativa esse alerta aqui, para acompanhar que eu vou trazer mais temas aqui para a gente debater, para a gente discutir, para trazer mais conhecimento e informação. Então fiquem aqui comigo no Fala Neuro!